Nós somos a matemática do IFP, Campus Floriano. Agora, juntos em um só lugar. Canal Matemática de Primeira. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo, professor do Instituto Federal do Piauí, Campus Floriano. A nossa aula de hoje nada mais é do que uma revisão, certo? Sobre o que foi visto, trabalhado na disciplina TCC1 e TCC2. Ok, pessoal? Então, pessoal, o que foi trabalhado lá em TCC1 e TCC2? Por exemplo, no nosso primeiro tópico aqui, certo? Onde trabalhamos modalidade de trabalhos de conclusão de curso. O que foi trabalhado aqui? Nesse caso aqui, estudamos o que é, um projeto de pesquisa e o que é um trabalho de conclusão de curso, certo? Já no tópico 2, certo? Que é questões para o TCC, certo? Nesse caso aqui, questões para o TCC, certo? Estudamos algumas perguntas essenciais para a construção do TCC, do seu TCC. Já nesse outro tópico aqui, certo? Onde ele diz assim, a pesquisa e suas classificações, certo? Do ponto de vista da sua natureza, nesse caso aqui foi estudado o que lá? Foi estudado o conceito de uma pesquisa básica e o conceito de uma pesquisa aplicada. Já nesse outro tópico, certo? Onde ele diz assim, do ponto de vista da forma de abordagem do problema, certo? Nesse caso aqui, certo? Nós estudamos o que era uma pesquisa qualitativa e o que era uma pesquisa quantitativa. Nesse outro tópico, onde ele diz, do ponto de vista de seus objetivos, aqui estudamos o que era uma pesquisa exploratória, o que era uma pesquisa descritiva, o que era uma pesquisa bibliográfica, o que era uma pesquisa experimental. Estudamos também o que era um estudo de caso, certo? Já nesse tópico aqui, como escolher o tema de seu projeto de TCC? Então, aqui nesse caso aqui, como é que foi feito, certo? Para você escolher o tema do seu projeto de TCC na época? Foi da seguinte forma. Nesse caso aqui, temos esse outro tópicozinho aqui, onde na época mostramos o passo a passo para a escolha do tema do seu projeto. Onde o primeiro passo foi o seguinte, foi fazer uma lista dos assuntos que lhe interessam, certo? O segundo passo foi verificar se os assuntos vão de encontro, com seus objetivos. O terceiro passo foi procurar focar os temas da maneira mais delimitada possível. O quarto passo foi fazer uma busca rápida na internet sobre as informações referentes ao tema. O quinto passo foi separar os 3 melhores e depois levar aos seus orientadores para que juntos, discutissem a viabilidade do tema. E o sexto e último passo, certo? É do aluno estar seguro e sempre ser objetivo. Beleza, pessoal? Já nesse outro tópico aqui, temas para o seu TCC de matemática, certo? Nesse caso aqui foram trabalhados alguns exemplos, certo? Onde a gente mostrou diversos temas, certo? De TCC dentro da matemática, a estrutura do projeto de pesquisa. Então, nós trabalhamos toda essa parte de estrutura, certo? Do projeto de pesquisa. Estudamos também as estruturas de trabalhos de conclusão de curso também. Isso tudo de acordo com as normas do Instituto Federal do Piauí, Campus Floriano. Trabalhamos também os elementos textuais que compõem os trabalhos de conclusão de curso, onde a gente estudou como fazer uma introdução, a justificativa, o problema, os objetivos, no caso, objetivos geral e específicos, o referencial teórico, material e método, o cronograma, fazer a elaboração das referências, certo? Outro tópico também importante foi os tipos e regras de citação, certo? Aqui estudamos o que era uma citação direta, o que foi uma citação direta com mais de 3 linhas, o que era uma citação indireta, o que era uma citação da citação, a citação da citação direta,
a citação da citação indireta, certo? Então, estudamos todos os tipos e regras de citação. E, por fim, fizemos algumas recomendações para o TCC de vocês. Beleza, pessoal? Então, isso aqui foram assuntos que foram vistos, certo? Trabalhados, todos eles, com muita calma, lá em TCC 1 e TCC 2. Para a aula de hoje, pessoal, vamos estudar o que é uma revisão bibliográfica, o que é uma revisão sistemática, o que é uma revisão integrativa e o que é uma revisão da literatura. Lembrando que todo esse conteúdo aqui, ele foi trabalhado lá em TCC 1 e na própria disciplina TCC 2, ok, pessoal? Trabalho de conclusão de curso. Nesse caso aqui, pessoal, como já foi trabalhado anteriormente, temos duas fases. A primeira dela seria o quê? O antecedente, ou seja, o projeto de pesquisa, que no caso aqui refere-se à descrição do estudo de um único tema específico e bem delimitado. O projeto de pesquisa é o início, certo, do seu TCC, certo? E observação, a escolha, certo, do tema a ser abordado deverá recair na área de atuação profissional e na modalidade do projeto de pesquisa, certo? Lembrando que, no caso aqui, dentro da matemática, onde ele vai ser realizado, certo? Juntamente com o seu orientador. Já a segunda fase, que é a consolidadora, certo? Que é o TCC final, que é onde você vai estar apresentando, certo? Uma banca, certo? De acordo com as normas do IFPI, ele nada mais é do que o resultado do projeto de pesquisa, onde, certo? No caso aqui, você promoveu, certo? Um estudo minucioso sobre um tema específico nele abordado. Este termo, geralmente, ele é utilizado para trabalhos finais, certo? Tanto de graduação como de pós-graduação, certo? Lembrando que um TCC, ele sempre inicia-se a partir de um projeto de pesquisa, certo? Que foi trabalhado lá em TCC 1, certo? E que tenha sido elaborado previamente e é apresentado, certo? Ao professor da disciplina, no caso. Lembrando que o resultado, certo, do estudo realizado, ele tem que ser de forma bem delimitada, ok, pessoal? Tudo isso aqui, não esqueçam disso, tudo isso foi trabalhado lá no TCC 1. Lá vocês fizeram todo esse projeto, certo? Fizeram a defesa desse projeto, certo? Juntamente com o professor da disciplina, na época, certo? Que foi comigo. Então, pessoal, a ideia agora é de estarmos concluindo, sendo que essa fase agora, certo? Como já sabemos, é juntamente com o orientador de vocês. Então, pessoal, tipos de revisões. Então, na aula de hoje, vamos estudar, certo? Novamente, eu fazer uma revisão, certo? Do que é uma revisão bibliográfica, do que é uma revisão integrativa, o que é uma revisão sistemática e o que é uma revisão da literatura. Lembrando que todos esses conteúdos aqui, todos esses tipos de revisões, eles foram trabalhados lá na disciplina TCC 1. Ok, pessoal? Então, pessoal, a pesquisa bibliográfica, certo? Ela simplesmente investiga ideias e conceitos, compara as posições de diversos autores em relação a um tema específico. Faz uma reflexão crítica sobre as ideias e conceitos escolhidos, defendendo uma ou várias afirmativas, que podemos caracterizar como argumentos. Então, pessoal, uma pesquisa bibliográfica, certo? Ela simplesmente consiste na etapa inicial, certo? De um TCC, ou seja, de um trabalho científico, ou no caso aqui acadêmico, que é o nosso caso, simplesmente com o objetivo de reunir as informações e dados que servirão de base, certo? Para a construção da investigação proposta a partir de um determinado tema. Então, pessoal, para que é que vai servir? Para que é que serve a pesquisa bibliográfica? Então, a pesquisa bibliográfica, ela abrange, certo, a leitura, análise e interpretação de livros, periódicos,
documentos, certo? Mapas, imagens, manuscritos, certo? Isso por quê? Porque a pesquisa bibliográfica, certo? Ela tem como objetivo, certo? Não esqueçam disso, a pesquisa bibliográfica, certo? Tem como objetivo conhecer as diferentes contribuições científicas disponíveis sobre determinado tema. Beleza, pessoal? Pesquisa sistemática. A revisão sistemática é um tipo de revisão que se propõe a responder a uma pergunta específica. Para isso, utiliza métodos sistemáticos e definidos a priori na identificação, seleção e análise dos estudos. Então, pessoal, a pesquisa sistemática aqui, certo? Nada mais é do que um estudo secundário, que tem por objetivo unir estudos semelhantes, publicados ou não, avaliando-os criticamente em sua metodologia e reunindo-os numa análise estatística, quando isto for possível. Beleza, pessoal? Então, pessoal, como fazemos uma revisão sistemática? Tá aí. Elabore, certo? Tá aqui, ó. Elabore a pergunta-chave da pesquisa. Busque referências na literatura. Selecione os melhores artigos. Faça a extração dos dados. Avalie a qualidade metodológica. Faça a síntese dos dados. Avalie a qualidade das evidências. E depois redija, certo? E publique os seus resultados. Pessoal, já a pesquisa integrativa, certo? Ela é um método que proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. Então, pessoal, a revisão integrativa, certo? Nada mais é do que um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente. Então, ó, para a construção, certo, da revisão integrativa, certo, está aqui, ó, para você fazer a construção dessa revisão integrativa, é preciso, certo, percorrer 6 etapas distintas, sendo elas a identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa, estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos, amostragem ou busca na literatura. Certo, pessoal? Então, pessoal, as etapas da revisão integrativa temos aqui a seguinte. A primeira etapa é fazer a identificação do tema e seleção de um problema e ou questão de pesquisa. Já a segunda etapa é o estabelecimento de critérios para a inclusão e exclusão de estudos, ou seja, a determinação dos critérios deve ser realizada em concordância com a pergunta norteadora. A terceira etapa é a definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados, categorização dos estudos, onde as informações devem abranger a amostra do sujeito, certo? Ou seja, a amostra aqui do estudo, os objetivos, a metodologia empregada, os resultados ou mensuração das variáveis e as principais conclusões de cada estudo. Já na quarta etapa, certo, pessoal? Vamos fazer a avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa. Na quinta etapa, é a interpretação dos resultados. E a sexta e última etapa é a apresentação da revisão integrativa, síntese do conhecimento. Lembrando que, pessoal, todo esse assunto, certo, de revisão integrativa, ele foi trabalhado detalhadamente lá em TCC1, beleza, pessoal? Aqui é somente uma revisão, beleza? Por fim, pessoal, a revisão da literatura, certo? Nada mais é do que o processo de busca, análise e descrição de um corpo do conhecimento em busca de resposta a uma pergunta específica. Literatura cobre todo o material relevante que é escrito sobre um tema: livros, artigos de periódicos, artigos de jornais, registros históricos, relatórios governamentais, teses, dissertações e outros tipos. Então, pessoal,
A revisão de literatura nada mais é do que a etapa do trabalho em que se reúne as fontes de pesquisas que vão fornecer embasamento teórico para o seu trabalho. Além disso, serve para dialogar com essas referências e aplicar seus conceitos no tema do seu TCC, no caso. Então, pessoal, estamos encerrando a nossa aula de hoje, certo? Que foi uma revisão bem rápida, certo? Do que já foi trabalhado lá em TCC1 e TCC2. Ok? E muito obrigado, ok, pessoal?